when they get sounds of fear. Antes de darmos início à palavra dessa noite, que nós cremos que é algo muito poderoso, né? Uma palavra muito preciosa para nós de ensinamento nessa noite. Eu gostaria de, junto com você, nesse primeiro domingo do último mês desse ano, de 2020, eu gostaria de, junto com você, nós declararmos algumas palavras de gratidão ao Senhor. Porque uma das raízes do que nós vamos falar sobre, do assunto que nós vamos falar hoje, vem da gratidão. E nós sabemos que esse ano foi um ano de muitos vícios, né? Mas você pode olhar para o lado, você pode olhar para o seu corpo, você pode olhar para as suas vestimentas e agradecer a Deus porque a misericórdia dele se renovou e você está aqui. É uma alegria, não é? Graças a ele nós estamos aqui. Graças a ele nós estamos no primeiro culto do último mês de dezembro. Louvado seja Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. E nós nos alegramos no Senhor. Nós somos gratos. Você pode dizer palavras de gratidão aí no seu lugar? Você não precisa de mim para ser grato ao Senhor. Você pode agradecer pelas pequenas e pelas grandes coisas que o Senhor fez, cuidou, zelou. Ele guardou a sua vida, Ele guardou a sua família, o seu trabalho, Ele não deixou faltar o alimento. O pão de cada dia Ele te concedeu e Ele continua te concedendo. Você está com saúde, você está aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, enquanto muitos dos nossos irmãos, muitos daqueles que ainda não conhecem o Senhor estão hospitalizados. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Quantos livramentos o Senhor nos deu nesse ano. Quanta coisa linda Ele fez. Quantos aqui estão se formando no final desse ano? Você pode levantar a sua mão? A Lari ali. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele permitiu que muitos se formassem esse ano. Muitos tivessem até filhos esse ano. Quem teve filho esse ano? Levanta a mão. Levanta a mão aí, você que teve filho. Teve alguém? Aleluia! Olha aí quantas crianças nasceram. Ah, quanta coisa boa, né? Quantas naves nasceram. Quantos filhos e filhas nasceram. Já parou para contar, para pensar em quantos pratos de comida você comeu esse ano? Esse ano foi mais que o normal, né? Graças a Deus que o Senhor não deixou faltar o alimento, né? Aleluia. Vocês vão entender por que eu quis começar esse culto sendo grato ao Senhor. Porque a gente precisa entender que a gente precisa estar enraizado na gratidão. Sendo grato o tempo todo por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer por nós. Não é mesmo? Vamos lá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia já em Colossenses 3:4. E eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essa ministração. Quem aqui faz Ricom? Aleluia. Opa! Oi! Vocês estão me ouvindo? Então tá. O Ricom foi e é uma ferramenta que o Senhor deu para nós e essa ministração também veio dela. Também veio de uma ministração que nós ouvimos ontem, que edificou muito a minha vida. Eu achei muito pertinente para esse tempo, para esse novo ano que vai entrar. Foi algo que o Senhor já nos ensinou através do Ricom. Você que assistiu a aula, muito provavelmente você vai se lembrar. Mas foi algo que edificou muito a minha vida e que eu quero compartilhar junto com vocês para que a gente passe a exercer isso, a fazer isso
com entendimento nesse próximo ano. Talvez você vai fazer hoje, talvez você vai fazer nessa semana, talvez você vai fazer no começo desse ano. Não importa. Mas eu espero que o Senhor ministre ao seu coração e fale ao seu coração acerca dessa palavra. Eu quero agradecer ao apóstolo Adriano, que confiou em mim para falar. Posso falar sobre isso? Amém, filha. Posso pedir para o apóstolo Cristiano para eu compartilhar essa palavra? Amém, filha. E o apóstolo Cristiano, com todo carinho pelo filhão dele, pela minha vida, permitiu que eu estivesse compartilhando aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. Claro que nós sabemos que a palavra é do Senhor, né? Mas com sabedoria a gente falou, irmão, empresta aí para nós. Que bênção essa palavra. Então eu quero compartilhar com você. Então uma pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que Deus deve ser o primeiro na sua vida? Então tá bom. Então abre a sua Bíblia aí em Colossenses 3:4. Quando Cristo... Quero que você leia junto comigo. Nós vamos ler aqui, ó. Melhor, que aí vocês leem aqui junto comigo. Quando Cristo, quero que repitam comigo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Então vamos repetir junto esse versículo? E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Aleluia. Então eu vou te fazer a pergunta de novo que eu acabei de te fazer. Você acredita que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo deve ser o primeiro em sua vida? Vou te falar que não é assim. Porque a gente acabou de ler aqui que Cristo é o quê? Então Cristo não é o primeiro. Ele é a sua própria vida. Ele é a sua própria vida. Ele não é o primeiro. Nem o segundo, nem o terceiro. Não, ele é a sua própria vida. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar para você, o Senhor é primeiro na sua vida, você vai falar, não, Ele é a minha vida. Ele é a minha própria vida. Ele é o próprio fôlego de vida que habita em mim. Por que eu falo isso, né? Por que a gente fala isso? Porque é um erro, a gente aprendeu isso, né? Que primeiro é o Senhor, depois é a família, depois é o trabalho, depois é a igreja, sei lá qual foi a ordem que você aprendeu. Quem aqui aprendeu uma ordenzinha? A Paty eu sei que aprendeu. Eu aprendi essa ordem. Mas não é assim. Porque se Cristo é a nossa própria vida, Ele está na nossa família, Ele está no nosso trabalho, Ele está no nosso ministério, Ele está nos nossos hobbies, nos nossos passeios com os nossos amigos, com o nosso passeio de bicicleta, no nosso tempo de exercício, no nosso tempo de tomar um café com algum amigo, com alguém. Então o Senhor, Ele está inserido em tudo que nós fazemos. É uma vida corandel, é uma vida diante do Senhor, porque é a vida dEle que habita em nós. É por causa da vida dEle que nós estamos aqui. É porque Ele é a nossa vida, não porque Ele é o primeiro na nossa vida, não, porque Ele é a nossa vida. Né? Então, vamos desmistificar isso. O Senhor é a nossa própria vida. Ele tem a supremacia em tudo em nós. Então, tudo que nós fazemos é diante do Senhor. Quer trabalhemos, quer você durma, quer você acorde, quer você tome banho, quer você vá no clube fiscal junto com o Carlão, quer você... Tudo você faz diante do Senhor. Tudo você faz diante do Senhor. Quer estar aqui celebrando, cultuando com os irmãos, adorando com música, com dança. Tudo é diante do Senhor. Tudo nós fazemos com Ele, para Ele, por Ele. Porque dEle, para Ele, são todas as coisas. Todas. Então nós precisamos mudar essa mente. Porque fica um conflito, sabe, da nossa mente.
a gente acaba vivendo uma vida legalista, onde se eu trabalho e eu não tenho um ministério dentro da igreja, é porque eu não estou servindo ao Senhor. Não, você está servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor com o seu trabalho. Você está honrando ao Senhor lá. Você está honrando o seu chefe. Você não está roubando. Você não está furtando. Você não está matando tempo. Você chega no horário. Você sai no horário. Se precisar ficar mais tarde, você não vai fazer bico. Por quê? Porque você está honrando o Senhor em tudo que você faz. Quer você esteja servindo no ministério como um líder de nave, como um diácono, como nós temos tantos hoje nessa noite, como um ministro de adoração, tudo nós fazemos diante do Senhor. Quando o Peu está aqui dançando, celebrando, adorando com o rock and roll dele, ele está com o Senhor, a vida do Senhor está nele. Quando ele está no lar dele, na casa dele, cuidando da esposa, dos filhos, ele também está ali com o Senhor. Ele também está ali adorando ao Senhor. Então nós precisamos parar com essa mania de ter algumas, vamos dizer, prioridades que na verdade elas tomam o lugar que é do Senhor, que é a nossa própria vida. Então, às vezes a gente acha que se a gente não leu a Bíblia hoje, não estou incentivando não, tá gente? Pelo amor de Deus, leiam. Mas porque você chegou atrasado ou porque você chegou muito tarde e pegou no sono, mas você teve um dia inteiro íntegro, um dia inteiro honrando ao Senhor em tudo que você faz, pensando no Senhor, não significa que você está desviado. Porque se a gente ficar setorizando esse tipo de coisa, a gente vai viver uma vida secular e não existe vida secular diante do Senhor. Existe uma vida só diante do Senhor e Ele é a nossa própria vida. Amém? Então, não existe vida secular, ok? O seu trabalho, seja você mecânico, seja você um engenheiro, o seu trabalho é diante do Senhor. Você faz para glorificar o Senhor. Ok? E o Senhor é a sua vida. Ele não é o primeiro na sua vida, Ele é a sua vida. Ele é a nossa vida. Então, não tem trabalhar é espiritual. Não, não é espiritual. Trabalhar é uma obrigação, claro que é. O Senhor não disse que a gente deveria governar a terra? Cuidar das coisas? Ora, cuidar das coisas não é governar a terra? Trabalhar não é governar aquilo que o Senhor confiou a você? Portanto, tudo é espiritual diante do Senhor. Tudo é para a honra dEle. Quer você levante para trocar a fralda do seu bebezinho de madrugada, isso também glorifica o Senhor. Quer você leve a sua esposa para jantar depois do culto, isso também glorifica o Senhor. Calma, homens, vai chegar a vez de vocês. Quer você, mulher, prepare o jantar preferido do seu esposo, vista uma roupa bonita para ele, também isso é glorificar ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para glorificar o Senhor, porque Ele tem a primazia em tudo, Ele é o primeiro em tudo, Ele é a nossa própria vida, então tudo que nós fazemos, logo nós pensamos nele. Logo nós fazemos por amor a Ele. Por quê? Porque é gratidão, porque Ele nos deu uma nova vida. Nós já não vivemos nós mesmos, mas Cristo vive em nós, o Senhor vive em nós. Então não se esqueça que Cristo é a nossa própria vida. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses 1, 21. Nós estamos na introdução ainda, tá? Filipenses 1, 21 diz assim: bem, para mim, viver significa viver para Cristo. E morrer é ainda melhor. Ou algumas outras versões, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, viver para Cristo é literalmente viver para Cristo. Em todas as áreas da nossa vida. Em todos os setores da nossa vida, das nossas vidas. Todos são todos. É sentimental, é familiar, é no trabalho, é nas finanças,
no nossa comunhão com os irmãos, tudo é espiritual. Quando você está junto com a sua família, rindo, brincando, tudo é para o Senhor. Tudo significa viver para Ele, viver para Cristo. Então, o que está em jogo agora, em 2021, em 2021 é como que nós vamos nos apresentar nesse novo ano para o Senhor? Como que nós vamos nos comportar diante de tantas incertezas? Mas nós temos a esperança de que aquele que prometeu vai voltar. Como nos comportar amanhã quando nós abrirmos os nossos olhos pela manhã? Como que nós vamos nos comportar? Porque aquilo que começa vai definir, como começa também define como vai terminar. O que é importante no final. Vocês vão entender. O que nós desejamos, eu gostaria que vocês, meninos, colocassem o pop-up para mim. O que nós desejamos é edificar um testemunho perfeito ao Senhor. Edificar um testemunho perfeito. Como corpo de Cristo, como indivíduos. E eu quero falar sobre primícias. O que é primícias? Primícias nada mais é do que o primeiro. A prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? O que vem primeiro para mim? O que é prioridade para mim? Por isso que eu quis começar com a gente celebrando ao Senhor, com a gente agradecendo ao Senhor. Porque a raiz da primícia vem da gratidão. Vem de sermos gratos ao Senhor. E se ainda nós não entendermos o que é gratidão, o nosso relacionamento com o Senhor vai se mover de forma difícil, porque qualquer coisa ruim que acontecer com a gente não vai ser grato, a gente vai murmurar, e eu falo por mim. Quantas manhãs neste ano eu não acordei pensando, puxa vida, mais um dia igual. Quantas vezes eu abria os meus olhos pela manhã e falava, puxa vida, daqui 5 minutos a Valentina vai abrir minha porta, vai falar, bom dia mamãe, o sol já nasceu, vamos levantar? Eu já sabia o cronograma do que ia acontecer. Exatamente naquele dia. Porque nós estamos isolados. De certa forma. Agora um pouquinho menos, mas ainda estamos. E isso me fazia esquecer de agradecer da misericórdia do Senhor, que se renovou e que me fez abrir os olhos pela manhã. Que me fez enxergar a luz, que Ele é a própria luz pela manhã. Que me fez perceber que eu estava respirando e eu esqueci de agradecer. E aí, por conta de começar o meu dia, já pensando que, poxa, a vida é mais um dia igual aos outros dias, eu esqueci de ser grata ao Senhor e de começar, de ter a prioridade de começar o dia agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor porque eu estava com saúde, agradecendo ao Senhor porque eu estava viva. E eu deixei nós muitas vezes, nós deixamos muitas vezes de pensar que tudo que acontece comigo me faz pensar primeiro em quem? Nele. Nós temos que pensar nele em primeiro lugar. Que tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que temos, veio dele. Depende dele e é para ele. E a primícia serve para todas as áreas da vida, querido. Todas as áreas. Nós vamos discorrer alguns versículos da Bíblia e que nós vamos entender como é importante a primícia, a prioridade, o primeiro. Como o primeiro define muitas coisas. Abra sua Bíblia em Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é.
E se a raiz é santa, também os ramos são. Então, se o que é primeiro, se o que é prioridade, se o que é primícia é santo, também a massa o é. Então, se aquilo que nós estamos primiciando, seja em todas as áreas da nossa vida, ok? Principalmente finanças, que é algo que o nosso bolso não se converte. Se ela tem uma raiz boa, logo os ramos delas também serão bons. Não é mesmo? Amém? Ué, vocês estavam tão alegres, agora que eu falei em finanças, ficaram tristes? Sabe, queridos, nós estamos numa agenda muito séria, muito escatológica, muito profética, muito poderosa, muito importante. E nós não podemos nos esquecer de ter uma raiz firme na gratidão e de sempre entregar o primeiro ao Senhor. Sempre deixar claro para nós mesmos que a prioridade é para o Senhor. Então a primícia ela pode ser de honra aos pais, honra aos chefes, honra aos líderes de nave, honra ao apóstolo, honra à pastora, honra ao presidente, honra ao prefeito. Honra. Também nós devemos primiciar em honra. Assim como nós devemos primiciar em adoração. Você já experimentou acordar já adorando ao Senhor? Entregar suas primeiras palavras em adoração ao Senhor? E a sua juventude? Quantos de nós já ouvimos ou já falamos, não, agora não. Deixa eu aproveitar a minha juventude. Quando eu tiver velhinho, mais velhinha, eu vou caminhar com o Senhor. Nós somos uma igreja jovem, amém? Quantos jovens aqui, ainda adolescentes, estão aqui? Adolescentes. Alguns. Jovens até 30 anos. Jovens até 40. Jovens até de 40 a 100. Queridos, vocês que são jovens na idade, primiciem a juventude de vocês ao Senhor. Honrem ao Senhor na juventude de vocês também. Não esperem envelhecer para adorar ao Senhor. Eu tive o privilégio de ser encontrada pelo Senhor com 18 anos. Que alegria servir ao Senhor. Quantos aqui se converteram cedinho, adolescentes ainda, pequenos, jovens? Não é uma honra poder servir ao Senhor na nossa juventude? Primicie a sua juventude jovem, adolescente, jovem, até 30 anos, até 40 anos, até 100. Primicie a sua vida ao Senhor, a sua juventude. Então, nós aprendemos que o Senhor faz parte de tudo, amém? E que Ele não faz parte de uma listinha de prioridades. Primeiro o Senhor, depois a minha família, depois a igreja, depois... Não, é o Senhor na família, é o Senhor na igreja junto comigo, é o Senhor no meu trabalho junto comigo. Tudo o Senhor está envolvido, amém? Tudo nasce a partir dEle. Isso é um reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que tudo nasce a partir dEle. Tudo veio a partir dEle. Se você tem um trabalho, é porque Ele te deu. Se você tem uma família, é porque Ele te deu. Se você está aqui, é porque Ele te trouxe aqui. Então, a primícia, ela traz alguns princípios. E um dos princípios muito preciosos é que a primícia tem o poder de determinar o resultado do que vem depois. A primícia tem o poder de determinar o resultado do que vem depois. Então, aquilo que você primicia tem o poder de determinar o que vai vir depois. Como a gente leu lá em Romanos, né? Se as primícias são santas, também a massa o é. Né? É como plantar melão e colher melão.
não é mesmo? E vamos falar um pouquinho do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele foi uma primícia da criação, né? Foi uma primícia do ser humano. Porém, o primeiro Adão caiu e o que ele propagou? O pecado. A separação do Senhor, a desobediência. O primeiro Adão fez isso. E aí o que aconteceu? Nós já nascemos pecadores por causa de quem? De Adão. Porque a raiz dele foi assim. Então logo os ramos foram assim. Mas em 1 Coríntios 15, 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou e tem vida eterna. Ele ressuscitou muitos homens, sim ou não? Sim, mas eles morreram. Mas quem ressuscitou e vive eternamente? Ele. E logo aqueles que estão mortos ressuscitarão junto com ele. Então o segundo Adão, o primogênito, primícia, primeiro, nos deu vida eterna. Você está vendo o que a primícia faz? Ela determina o que vem depois. E Cristo determinou que nós vamos viver eternamente com Ele. Porque nós não vivemos mais segundo Adão, mas Cristo ressurreto habita em nós. É a nossa própria vida. E por isso nós herdamos ressurreição. Por isso nós herdamos vida eterna. Então eu quero que você entenda que nesse ano que vai entrar, o que você vai primiciar? Como você pretende cultuar no primeiro dia, no primeiro culto do ano? Como que você está se preparando para cuidar da sua família no ano que vem? Como que você está se preparando para ofertar ao Senhor no ano que vem? Como? Ah, mas basta cada dia ser um mal, sim. Mas nós também devemos sonhar. Nós também devemos sonhar de como servir ao Senhor melhor, de como semear melhor, de como investir melhor no Senhor, nos nossos filhos, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Então eu quero que você entenda que o que está em jogo quando você acorda pela manhã? Como vai ser seu dia amanhã? Nós não sabemos. Mas nós podemos falar como será o nosso dia amanhã. Bom dia, Senhor. Eu creio que o Senhor vai estar comigo em todas as 24 horas do meu dia. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é a minha vida. Então eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que eu vou chegar do meu trabalho, ou que eu vou cuidar da minha casa e vai ficar tudo bem nesse dia. Não se esqueça que a primícia vai determinar o que vem depois. Quais as primeiras palavras que saem da sua boca quando você vê o seu filho pela manhã? Quais as primeiras palavras que você vê os seus amigos, os seus irmãos, o seu líder, a sua mãe, o seu pai, o apóstolo, a pastora Ariane, o evangelista Fábio, quando vocês os veem? A primícia determina o que vem depois. E agora vamos falar da criação, céus e terra? Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus céus e terra. A primícia foram os céus. Porque o intuito do Senhor é céus na terra. Olha a primícia. No início criou Deus céus e terra. Ele queria que a realidade do céu, o desejo do Senhor é que a realidade do céu viesse sobre a terra. Seja feita a sua vontade, assim no céu assim na terra como é no céu. Não na terra,
né? Não no céu como é na terra, não. Na terra como é nos céus. Deus criou o céu como uma primícia para determinar o que viria depois. Para determinar o que viria posteriormente. Então o Senhor sempre trabalhou dessa forma. Sempre trabalhou entregando o melhor. Fazendo o melhor primeiro. Tudo que Ele fez é perfeito. Mas a primícia, como Cristo é perfeita. Então a primícia está ligada a reconhecer em Deus a fonte e a origem de todas as coisas. O Senhor é a fonte e a origem de todas as coisas. Todas elas o Senhor é a fonte. Então muitas vezes nós pensamos, Senhor, quando acontecer isso comigo, eu vou fazer isso. Quem aqui nunca sonhou em ganhar um dinheirão e fazer um monte de coisa para o Senhor? Já fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou ajudar isso, eu vou ajudar na igreja, eu vou ajudar os pobres. E por que nós não fazemos já isso com o que nós temos hoje? A gente fica esperando grandes coisas, mas se nós não somos fiéis no pouco que nós temos, nós não seremos fiéis no muito que o Senhor pode nos colocar. Então, se nós já fazemos isso com o pouco que nós temos, no muito o Senhor te colocará, querido. No muito o Senhor nos colocará. Então não espere ganhar rios de dinheiro para fazer o que você tem que fazer. Para eu fazer o que eu tenho que fazer. Não, porque olha, quando eu trabalhar, eu vou ser um dizimista. Mas e a mesada que você ganha do seu pai? Seja fiel no pouco. Olha, eu não tenho recurso nenhum, mas eu tenho um talento para pintar uma parede, para orar por um irmão. Faça com o que você tem. Faça com que o Senhor te confiou. Seja 1 talento, seja 10 talentos. Ser fiel ao Senhor no pouco. Não espere o muito, porque vai chegar o muito e você vai esperar mais. E nós vamos esperar mais. Eu tenho tantos testemunhos do meu esposo para contar sobre isso, que eu aprendo demais com ele sobre isso. Eu lembro que teve uma vez que nós tínhamos R$1.000 para terminar de pagar o telhado da nossa casa, e a igreja onde nós congregávamos precisava de uma mesa de som. Mas ele não teve dúvida. Ninguém pediu nada. Ele olhou o que estava faltando, ele pegou aquele dinheiro e falou, eu vou comprar a mesa de som. Eu falei, mas tem que pagar o telhado. Deus proverá. E ele pagou, ele comprou e o Senhor proveu. Porque ele confiou, ele entendeu. E eu estou aprendendo junto com ele e com ele, de que tudo vem do Senhor e tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, todas as coisas vêm dEle, originam dEle. Então não faça promessas que você não vai cumprir, amém? Ser fiel no pouco, no que você tem. Ser fiel ao Senhor no que você tem. Ser fiel à sua igreja com o que você tem. Não é para você fazer loucura, não. É com o que você tem. Ser fiel ao seu chefe, mesmo ele sendo difícil. Tudo vem do Senhor. Não faça das suas prioridades uma primícia. Não são as suas prioridades que são primícia. É quem você é em Deus. Então você entende que tudo que o Senhor confiar a você é uma oferta de gratidão ao Senhor. Seja ela em qual área for da sua vida. Abre Malaquias 3,16, por favor. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu.
E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. As nossas ofertas, a nossa vida levanta um memorial diante do Senhor. Tudo que nós fazemos, queridos, levanta um memorial diante do Senhor. Mas eu quero que você entenda que você não faz para ser, você é, e por isso você faz. Jesus, ele não fez para ser o Cristo, ele era o Cristo, por isso ele fez. Ele é o Cristo, por isso ele fez. Ele é o primogênito, por isso ele fez. Ele não fez, ele não morreu numa cruz para se tornar filho, ele é filho. Ele é filho. E por isso ele fez o que fez. Então levante um memorial de um testemunho reto diante do Senhor. Edificando sempre um testemunho reto diante do Senhor. Cadê meu pop-up? O pop-up está aí? Edificando sempre sob um testemunho perfeito e reto diante do Senhor. Amém, queridos? E como eu posso exercer esse testemunho, Van? Como? Sabe, a Bíblia, o número 3 representa um testemunho perfeito. Em 1 João 5:7, 1 João 5:7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, o número 3 representa um testemunho perfeito. Nos céus, nós temos os luminares, sol, lua e estrelas. Um testemunho perfeito. E nós, como homens, somos corpo, alma e espírito. Um testemunho perfeito. E a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um testemunho perfeito. Coríntios 13:1 diz: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Até mesmo quando o Senhor fazia, ou quando nós vamos conversar com alguém, as Escrituras nos dizem que nós devemos ter testemunhas. 3 é bom, porque é um testemunho perfeito. E na Arca da Aliança, então? Vocês se lembram que tinha na Arca da Aliança? Quem lê a Bíblia aqui? Não vou, nenhum líder. Não, vamos perguntar para um líder. Quem se manifesta aí? Ah, Duzão. Você se lembra o que tinha na Arca da Aliança? Não? Olha aí, gente. Vamos ler a Bíblia. Tinha as tábuas da lei. O que mais? Léo. A vara de Arão e o que mais? O maná. 3 coisas. Testemunho perfeito. Abre lá em Êxodo. Vou ensinar para vocês. Abre a Bíblia aí, Du. Gente, vamos ler a Bíblia. Êxodo 25:16. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha Gente, vocês estão comigo? O que continha dentro do vaso de ouro? Vocês não estão lendo a Bíblia não, gente? Gente, vocês dormiram? Deixa eu ver se vocês dormiram. Maná, gente. Vocês estão lendo a Bíblia junto comigo, sim ou não? Tá difícil, hein? Eu achei que era só lá em Taubaté, AP. Em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão,
que tinha florescido, e as tábuas da aliança, onde continham as leis. E na área financeira, Van? Quem gosta de falar de finanças aqui, levanta a mão. Ah, que bênção, que lindo. Então nós precisamos converter o nosso bolso, aleluia. Nós precisamos parar de servir ao Deus Mamon, de servir ao dinheiro. Por que é tão difícil para nós falar sobre finanças? Por que é tão difícil falarmos sobre dízimos e ofertas e é tão fácil falar sobre bênçãos? Sendo que se nós temos dízimos, ofertas e primícias para entregar ao Senhor, foi porque Ele nos abençoou. Nós temos vivido de forma manca também na área das finanças. Porque as finanças também são 3. Para uns é nada, para uns é 1, para uns é 2, para uns são 3, para uns são nenhum. Mas é bíblico, queridos. Dizimar, ofertar, primiciar ao Senhor é bíblico. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós cremos. E aí nós vivemos um testemunho incompleto, porque se nós falamos que o 3 é um testemunho perfeito, logo as primícias, os dízimos e as ofertas também são um testemunho perfeito. Também honram a Deus. E o princípio da primícia é muito forte, queridos, é muito poderoso. Porque lembra que a primícia define o que vem depois? Vocês lembram que a primícia define o que vem depois? Amém. É só para eu ver que vocês estão me ouvindo, tá? Então, quando o povo no Antigo Testamento eles primiciavam, eles celebravam ao Senhor. Era com festa, era com alegria, porque eles reconheciam que o primeiro fruto da terra tinha que ser devolvido ao Senhor em gratidão. Lembra da raiz de gratidão? De entender que é uma festa entregar a primeira parte ao Senhor. De entender que é uma alegria quando a gente pega o nosso salário e nós não calculamos as nossas contas com o valor total do nosso salário. Nós calculamos as nossas contas com o valor que nós retiramos daquilo que é direito do Senhor. Então, se você ganha R$1.000, na verdade você não ganha R$1.000. Você ganha menos. Por quê? Porque é do Senhor o dízimo. Se você oferta 10%, se você dizima 10%, ou se você vive na realidade de que tudo é do Senhor, não sei. Você faz as suas contas depois de ter separado o que é do Senhor. Na sua listinha lá do caderno, a sua primeira responsabilidade é o seu dízimo. Porque você entende que você recebeu uma bênção do Senhor, que é o seu trabalho. E que se você está pegando o seu recurso, a sua finança, é porque o Senhor te abençoou. Você já abriu a sua cesta básica e deu um alimento para alguém todo mês? De uma maneira de ofertar ao Senhor, até mesmo a sua cesta básica? O dízimo, ele te protege, ele te dá revelação, ele te guarda, ele te faz entender que você não é vítima do dinheiro, que o dinheiro não te domina, que ele não tem poder sobre você. Abra sua Bíblia em Malaquias 3, do 8 ao 11, por favor. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3, do 8 ao 11. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, para que haja palavra, para que haja pão.
E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu vos não abrir as portas, as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por que nós roubamos ao Senhor? Se nós entendemos que tudo é dele, não é difícil para nós. Nós quantas vezes nós subimos aqui com os nossos filhos e entregamos ao Senhor? Nós entregamos o nosso filho ao Senhor. Mas quando é para ofertar, para dizimar, é uma luta, é uma dificuldade, é uma dor. Isso muitas vezes vem porque nós não estamos com a raiz firme na gratidão. Nós não entendemos que se temos o que temos é porque o Senhor nos deu, é porque o Senhor nos sustentou. Você pode contar quantos pratos de comida comeu nesse ano? Não. Nós não podemos mensurar a bênção do Senhor. A graça do Senhor não tem como medir, mas nós medimos todas as vezes que nós vamos ofertar, que nós vamos fazer algo que nos custe de verdade. Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho. Tem dízimo no Novo Testamento? Tem. E desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Dizimem, ofertem, mas também não esqueçam, não omitam as outras coisas. O juízo, a misericórdia e a fé. Tudo é para o Senhor. Tudo é do Senhor. Ele é a nossa própria vida. E as ofertas, Van? Nós estamos no segundo testemunho. As ofertas, que fala de multiplicação, de semear e colher. Gálatas 6, do 6 ao 8 diz: dai, e se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se semeamos, se ofertamos melão, o que colheremos? Melão. Se semeamos uva, o que colheremos? Uva. Se temos uma semente mesquinha, o que colheremos? Uma semente mesquinha, um fruto mesquinho. E o testemunho perfeito, contando com a primícia, terceira. A primícia, ela tem algo sobrenatural. Vocês se lembram de quando o povo de Israel, quando o povo hebreu foi liberto do Egito? Na 10ª praga, o que foi entregue? Os primogênitos. Primícia. Por causa dos primogênitos, o povo foi liberto. A primícia também traz liberdade. Liberdade da escravidão. Liberdade da escravidão espiritual. O primogênito morreu numa cruz e verteu o sangue dele inteiro. E hoje nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Por causa do primogênito.
E lá no Egito, o cordeiro que foi imolado e passado nos umbrais da porta representava quem? Cristo. Por causa dos primogênitos, por causa dos filhos do povo do Egito, os primeiros, os primogênitos, quando eles morreram, o povo do Egito foi liberto, foi salvo. Abra lá em Levítico 23:10. Levítico 23:10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia seguinte. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico 23:20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante ao Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sumo sacerdote. Aqui está falando dos rituais que aconteciam no antigo pacto. Eles semeavam as primícias na vida dos sacerdotes. As primícias que eles semeavam era o quê? O que eles colhiam. Mas vocês se lembram que Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la? O que será que Jesus estava fazendo no templo vendo os amados irmãos ofertarem? Porque ele estava sondando o coração, a forma que eles ofertavam. E hoje nós entendemos que essa verdade também funciona. Se nós temos algo que o Senhor nos presenteou, como agora em janeiro, nós vamos chegar lá, eu creio. E eu espero do fundo do meu coração que você também creia nisso. Como vai ser sua primícia? Qual vai ser sua primícia? O que vai ser sua prioridade? Pagar o IPVA? Ou honrar ao Senhor? E a primícia, Van, para que? Como é que eu faço? Como é que eu entrego? Como é que funciona? É uma oferta de amor que te custe algo, é algo que é prioridade para você. Você vai entregar para o sacerdote. Mas todos nós somos reis e sacerdotes. Sim, todos nós somos reis e sacerdotes. Mas tem alguém que o Senhor levantou para cuidar dessa casa? Tem? Vocês sabem quem é? Quem? O AP. E a pastora Ariane. Mas a gente já não vive no novo pacto? Sim. Mas o Senhor Jesus não veio cumprir toda a lei? Ele não tornou a lei? A lei já não está mais no nosso coração? Sim ou não? Ela não está mais em tábuas. Ela está no nosso coração. E nós entendemos que como era ontem, é hoje. É hoje. E é algo que custe para você, é algo que é prioridade para você. Pertence ao sacerdote. Pertence ao homem e à mulher que o Senhor levantou para conduzir esse povo. Sabia que nós somos um povo? Foi o Senhor que levantou eles. Foi o Senhor que trouxe eles aqui. Para nos ajudar. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E o Senhor nos levantou para conduzir esse povo. Para orar por esse povo também. Assim como eu creio que vocês também oram por eles. Para aconselhar, para ajudar. Ou vocês acham que nós chegamos aqui por um acaso? Ah, pim. O Senhor Jesus falou, pim. Foi um processo. Foi um processo de morte. Às vezes a gente acha que ser um pastor, ser um apóstolo, ser um evangelista é uma hierarquia. Não, queridos, é o nosso serviço. É o nosso serviço. Nós não somos melhores do que vocês em nada. Muito pelo contrário, o apóstolo é o primeiro que morre. Nós somos os primeiros que morrem.
Ou você acha que nós nos programamos para tudo isso que está acontecendo aqui? Não, olha, eu vou estudar para isso. Não, foi o Senhor quem nos chamou. Foi o Senhor quem os chamou. Foi o Senhor quem te chamou. Foi o Senhor quem te levantou como um líder nessa casa. Foi o Senhor quem te levantou como um líder de adoração nessa casa. Foi o Senhor quem te levantou como um dizimista nessa casa. Foi o Senhor que te levantou como esposa no seu lar. Foi o Senhor que te levantou como marido, como esposo, como filho, filha. A gente precisa entender que tudo parte do Senhor. Tudo parte dele. E como é que deve ser? Deve ser um fruto de sacrifício. Em momentos oportunos. Abra sua Bíblia em Números 18, 12. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Hoje a nossa base da economia não é agricultura, né? É dinheiro. Então o que você vai semear? Como que você vai semear? No momento oportuno. No primeiro dia, do primeiro mês, do ano de 2021. Nos momentos oportunos, quando você reconhecer que o Senhor fez algo extraordinário na sua vida. Que o Senhor te abençoou de tal forma que você deseja, dentro do seu coração, ser grato a Ele através da vida do seu apóstolo e da sua pastora. Porque se nós estamos aqui foi por causa do Senhor que levantou eles, que levantou o seu líder de nave, que levantou cada um de vocês aqui. Então como que eu posso fazer isso, Van? Ora, de repente você ganhou uma promoção que você não esperava. Eu quero honrar ao Senhor com essa primícia. Eu quero separar algo que me custe. E vou semear na vida dos meus pastores, do meu apóstolo e da minha pastora, em gratidão ao Senhor. Porque eu sei que a raiz dessa primícia é gratidão ao Senhor. É gratidão a Deus. Você recebeu uma herança, apareceu uma situação inesperada. Lembra que eu falei, quando eu ganhar uma fortuna, eu vou abençoar o meu líder, hein? Eu vou dar um presente para o apóstolo, eu vou dar um presente. Queridos, use o que vocês têm na mão. Semeie com o que vocês têm na mão. Se vocês tiverem qualquer dúvida em semear, eu vou tomar a liberdade de falar para você procurar o meu esposo. E até mesmo o apóstolo, porque eu não vou falar as coisas que ele já fez, porque ele vai ficar bravo comigo, que eu sei. Não, eu estou falando do AP, ele vai ficar bravo comigo, que eu sei. E não estou falando para você barganhar, não. E também não estou falando de teologia da prosperidade, não. Eu estou falando sobre edificando um testemunho perfeito. Em tudo, queridos. E a primícia é tudo. É tudo, é a vida inteira da gente. Mas eu preciso tocar no assunto de finanças, porque a gente sempre deixa essa parte separada. Mais uma pessoa para vocês conversarem também sobre ter esse coração não apegado a dinheiro. Betão. Não vou nem falar o que esse cara já fez. Falta alguma coisa para você, Betão? Nada. Falta alguma coisa para você, God? Nada. E não é que a gente está nadando no dinheiro, não. Mas nunca faltou nada. Nunca. Porque não se trata de dinheiro, se trata do Senhor. Se trata de quem o Senhor é em nós.
Se trata de que o Senhor é a nossa vida. E se Ele é a nossa vida, toda a nossa vida volta para Ele. Davi, ele fez coisas incríveis com tudo que ele tinha. Ele ofertou o melhor que ele tinha. Porque ele entendia que tudo vinha do Senhor. E que das próprias mãos do Senhor, ele devolvia. Ele ofertava. Queridos, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós primiciamos na vida do nosso apóstolo, da nossa pastora, nós estamos fazendo isso aqui. Senhor, obrigada, eu te devolvo. Você tem noção do que é isso? Senhor, obrigado pelo meu salário, eu te devolvo o meu dízimo. Eu te devolvo uma oferta de gratidão. E eu te devolvo a minha primícia agradecendo ao Senhor, porque eu sei que eu estou sendo cuidada. Porque eu sei que se eu tenho uma casa para congregar, foi porque o Senhor levantou o apóstolo e a pastora Ariane. Graças a Deus por isso. Mas nós somos tão orgulhosos que a gente olha e fala, eles não fazem mais do que obrigação. E fazem mesmo. Mas nós somos gratos. Você pode olhar para mim, a Van não faz mais do que obrigação. E eu não faço mais do que minha obrigação mesmo. E eu não estou pedindo nada não, tá, gente? Quem caminha comigo sabe muito bem. Nós fazemos por amor ao Senhor e por amor ao corpo. Vocês acham que Moisés queria ir lá falar com o faraó? Queria ou não queria? E Gideão, então? Senhor, molha o algodão aqui hoje. Senhor, não molha o algodão. Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. Morrendo de medo. E o Senhor olhava para ele e falava, Gideão, vai nessa sua força. É o Senhor que faz as coisas, queridos. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, esse lugar é dele. Você pertence a Ele. Nós somos um só com o Senhor. Então não deixe de ter esse coração. Amanhã, quando você acordar pela manhã e o seu primeiro pensamento, que seja o Senhor. No ano de 2021, no primeiro dia, no primeiro mês, separe a sua primícia e entregue ao Senhor sem medo. Porque aquilo que você... A raiz daquilo que você semear vai definir o que vai vir depois. Não tema. Permita que o Senhor toque nas suas finanças. Para que você não seja refém, para que você seja liberto. Até mesmo do consumismo. Do egoísmo. E que falar então da multiplicação? Abra 2 Reis 4, 42, 44. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo. Então esse homem trouxe primícias, trouxe pães, para que eles comessem. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ou seja, para ele aquilo não era suficiente. Para ele não era o suficiente. Mas ele disse, dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobrará. Então lhes pôs diante e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Assim como era ontem, é hoje, queridos. Eu tenho certeza que se alguém teve alguma experiência de ofertar algo, de primiciar algo, algo que te custasse, algo que fosse sacrificial, eu creio que o Senhor não deixou faltar nada. Eu creio que sobrou. Eu creio no Senhor. Eita, estou passando da hora, olha eu.
Me ajuda, Senhor. Não se esqueça que a primícia determina a sequência do que vem depois. Grava isso no seu coração. Grava isso no seu coração. Vá para sua casa e ore. E medite. A primícia, ela proporciona uma multiplicação sobrenatural, queridos. Sobrenatural. Em João 20:11 fala que Maria Madalena foi a primeira a receber a revelação da ressurreição. Uma mulher ao qual o Senhor expulsou 7 demônios. E por que ela? Porque foi através dela, dessa mulher, que conheceu o Senhor cheia de pecados, foi que eu e você pudemos conhecer o Evangelho e sermos salvos. Porque foi ela que anunciou, que fez o primeiro anúncio, que Cristo ressuscitou. E libertação foi, como eu falei, dos primogênitos. A primícia, queridos, nada mais é do que um ato de generosidade e gratidão. De honra ao Senhor. De honra aos pais da casa. De cuidado, de amor, de gratidão. As Escrituras dizem que é melhor dar do que receber. E de fato é. E de fato é. Provérbios 3, do 9 ao 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Eu quero terminar falando sobre a viúva de Sarepta. Vocês se lembram o que ela fez? Ela só tinha aquilo para comer. Em 1 Reis 17, do 9 ao 16, diz assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegou à porta da cidade. E eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Dá uma pausa aqui. Essa mulher, ela ia comer e esperar a morte, porque ela já não tinha mais nada. Mas Elias disse para ela: não temas. Ei, não temas. Eu conheço o meu Deus. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele o primeiro, primícia, prioridade para mim. Um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, ela estava vivendo uma época de seca. Então ele garantiu para ela que, ei, não vai faltar nada. Mesmo nessa escassez, faz primeiro para mim. Não vai te faltar nada. Sabe por que Elias falava isso? Porque ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Ele sabia. E aquela mulher, aquela viúva reconheceu o profeta. Creu naquilo que ele falava. Creu no Deus dele.
E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija, então, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de quem? Elias. Vocês reconhecem o ministério que está sobre a vida do apóstolo Adriano e da pastora Ariane? O serviço que eles prestam ao Senhor através da vida de vocês? Descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Amor, traz o AP e a Ari aqui. Eu sabia que ele ia ficar de mal. Vem, Gu. Eu não vou pedir para vocês primiciarem, eu não vou pedir para vocês ofertarem. Não, podem descansar o coração de vocês. Mas será que nós podemos orar pelos pais dessa casa? E eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao coração de vocês. Vocês não precisam temer, queridos. Vocês não precisam desconfiar, vocês não precisam... Quem está mais pertinho, quem está mais juntinho, assim, tem mais intimidade, sabe? Tudo que eles já fizeram por amor ao Senhor e por amor a cada um de vocês. Sabe, nós como presbitério, nós não somos perfeitos. Eu sou a pior. Eu sou a mais... que ele tem mais trabalho. E ele, então, meu Deus. Muito trabalho eu dou para eles. Nós não somos perfeitos. Mas nós amamos ao Senhor. Nós amamos servir ao Senhor. E eles... porque eles poderiam ter desistido, mas eles confiaram nas promessas do Senhor. E assim como eu creio que cada um de vocês que está aqui confia nas promessas do Senhor. Confiam nas Escrituras. Confiam no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Eu espero que essa palavra venha trazer vida para vocês. Venham trazer entendimento e que não caia no esquecimento. Não deixa cair no esquecimento. Nós precisamos viver um testemunho perfeito em todas as áreas da nossa vida. E as finanças, elas fazem parte da nossa vida, com o Senhor também. Não se esqueça que o Senhor é a nossa vida. Ele não é o primeiro lugar, Ele é a nossa vida. Que por causa dele, o primogênito, o primeiro, dentre muitos filhos, nós temos a vida eterna. E nós entendemos que se temos o que temos foi porque Ele nos sustentou. E que você possa, nesse ano de 2021, começar o ano assim. Começar o seu dia amanhã assim. Entregando a primeira palavra ao Senhor. O primeiro sorriso ao Senhor. O primeiro bom dia ao Senhor. Porque a primícia vai determinar o que vem depois. Então confie, descanse seu coração no Senhor. Quando você receber um bônus gigante e entregar a sua primícia na vida do apóstolo da Ariane. Não vai faltar nada. A farinha não vai faltar. O azeite não vai faltar. Ser fiel no que o Senhor confiou a você. No que o Senhor confiou a você. Se Ele te deu um talento, ser fiel com um talento. Se Ele te deu 10, ser fiel no 10. Se Ele te deu 1000, uau, seja fiel no 1000. Não espere, você que tem um,
chegar no 10 para ser fiel. Porque você vai chegar no 10 e você vai esperar chegar no 100. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês impusessem as mãos sobre a vida do AP e da Ari. E que você começasse a orar pela vida deles. Entregue uma oferta de oração, de gratidão ao Senhor. Senhor, nós agradecemos pela vida dos seus filhos. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor ter levantado eles nessa nação. Nós agradecemos por o Senhor ter levantado eles nessa terra, para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos auxiliar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala com eles. E o Senhor fala através da vida deles, ao seu povo, ao meu coração, ao nosso coração. Senhor, obrigado, porque a gente como filhos que caminha lado a lado, todo dia nos falamos, nós sabemos as dores, nós conhecemos as alegrias, nós conhecemos as enfermidades, nós sabemos que eles são homens normais, eles não são super-homens, mas nós sabemos, Senhor, que eles amam a Ti. Nós sabemos, Senhor, que eles são fiéis a Ti. Nós sabemos, Senhor, que eles amam cada um que está aqui. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor pediu para eles abrirem mão. Quantas noites de sono, insônia, pesadelos. Quantas dificuldades financeiras. Quantas coisas eles já entregaram. Quantas vezes as pessoas olham e acham que é tudo perfeito. Mas nós, Senhor, o Senhor sabe o quão difícil. Mas nós sabemos, Senhor, que para eles vale a pena. Vale a pena por cada mão que se levanta, reconhecendo o Senhor como o Salvador e Senhor da vida de cada um pequenino. Nós sabemos, Senhor, quem eles são em Ti. E nós, Pai, como filhos, nós queremos caminhar nessa palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti em tudo. A sermos fiéis em todas as coisas. E não deixar que caia no esquecimento. Nos ajude, Senhor, a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído. E a honrar o Senhor sempre em primeiro lugar, sempre, sempre, sempre. Porque o Senhor é a nossa própria vida, o Senhor é a nossa própria vida. E por causa disso, Senhor, nós reconhecemos cada membro deste corpo. E nós reconhecemos, Senhor, que um membro muito importante deste corpo são os seus filhos, que conduzem a sua casa. Então nos ajude, Pai, a honrá-los, a honrar o Senhor através da vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Gente, vocês estão bem? Deus escolhe os seus modos e os seus jeitos para agir, né? Existem cultos que são mais proféticos, outros cultos que são mais de cunho, talvez pedagógico. Acho que hoje foi assim. Pastora Vanessa, com o seu amor, foi muito pedagógica hoje. E eu quero que vocês guardem essa mensagem. De fato, ontem nós conversávamos e ela disse que tinha o interesse de trazer essa mensagem à igreja, mas eu quero reforçar alguns pontos rápido. Hoje ela se ateve muito a essa questão das finanças, né? Mas é um tempo, é imperativo você e eu entendermos que é um tempo
de nós edificarmos sob um testemunho perfeito. Porque existe um mundo que arde lá fora em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. O mundo arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. 2020, como a pastora Vanessa disse, foi um ano peculiar, para ser brando. O que dizer de 2020? O mundo inteiro virou de ponta cabeça. O que nos aguarda para 2021 é um mundo cheio de incertezas. O que nós vimos dentro e fora da igreja foi um sem número de coisas que nos deixam perplexos. Na política, na família, dentro da igreja, pessoas que nós julgávamos colunas, casamentos que nós julgávamos incólumes, pessoas que nós tínhamos certeza que eram santas, que infelizmente hoje estão por aí, e que carecem da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso amor. O que eu quero dizer com isso é que o mundo nos abraçou com todas as suas incertezas, e isso só revela, volto a dizer, o avanço de uma agenda anti-Deus, anti-Cristo. Por isso, mais do que nunca, se fará necessário, porque o mundo arde lá fora em expectativa, que se manifeste em mim e em você um testemunho perfeito. E o que é um testemunho perfeito? O espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Ele é o testemunho perfeito. Existe algum sinônimo maior de renúncia ou de entrega ou de primícia que Cristo? Não, não existe. Então, quando nós falamos de testemunho perfeito, eu e você precisamos entender que para que nós revelemos ao mundo um testemunho perfeito, nós precisamos ser como Cristo. João 1:1, ele é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. E Deus nos fez para sermos tal qual o verbo. Ou seja, Deus nos fez para sermos como Ele. Então um mundo que arde lá fora em expectativa precisa conhecer Cristo através de um testemunho perfeito na vida da Janete, na minha vida, na vida do Peu, na vida da pastora Vanessa. E o testemunho perfeito se faz destes três, e é isso que a gente precisa lembrar muito bem. São três que dão esse testemunho perfeito. E aí ela trouxe aspectos outros, mas se ateve à questão das finanças. Eu quero trazer um pouco mais de amplitude nessa questão e dizer que em 2021 nós precisaremos dar um testemunho perfeito. Agora, já que a pastora Vanessa se ateve muito a essa parte, da qual eu, como pai da casa, e entre aspas, vítima desta bênção que seria ser primiciado, muitas vezes a gente se sente um pouco desconfortável para falar, mas nós precisamos quebrar esse paradigma, porque aqueles que dão mau testemunho falam de dinheiro com uma facilidade e com uma habilidade tão grande, e nós, quem sou eu, mas eu me julgo limpo diante de Deus para falar de finanças, e aqueles que são honestos ou corretos ficam cheios de dedos para falar de finanças. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você ativar um princípio de primícias na sua vida, você será de fato livre na área das finanças. Nós lemos um texto agora, onde Elias falou assim para a mulher. Era uma viúva que estava pronta para morrer. Ela estava esperando a morte. E ele diz: faça o bolo e dê primeiro para mim. Não soa meio louco, não soa altivo e soberbo. Olha, já que você está morrendo, pega lá o restante, faz o bolo, mas dá primeiro para mim. Não, ele não estava sendo altivo nem soberbo. Ele estava ensinando a mulher a ativar um princípio sobre a vida dela, que a libertou. Então o que foi trazido para você e para mim aqui hoje, são princípios que libertam a tua vida para dar um testemunho perfeito. Seja na área das finanças ou seja em todas as áreas.
Porque nós precisamos ser um testemunho perfeito. Nós precisamos ser tal qual o Verbo. Nós precisamos, ao andar na rua, na universidade, no açougue, no trânsito, as pessoas olharem para nós e verem Cristo. Agora atentem para esta verdade. Primiciem. Aprendam sobre primícias. Pratiquem e experimentem. Provem a Deus. Provem a Deus. Experimenta acordar pela manhã e entregar como primícia um sorriso, abrir a janela e dizer: bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra e tudo o que nele há. Experimenta acordar pela manhã e dar um beijo no teu esposo, na tua esposa e agradecer, falar: Senhor, obrigado, obrigado pelo meu amado, pela minha amada. Por quê? Porque a primícia determina a consequência do restante. Você acha que o seu dia vai ser um terror se você acordar assim? Tem gente que acorda de manhã, já acorda e já dá uma bica no cachorro. Como é que você acha que vai ser a consequência da primícia? Provavelmente alguém lá no trânsito, na marginal, vai chutar o teu retrovisor. Está amarrado. Vocês entendem, gente? Essa palavra, ela é didática. Ela é didática, ela nos ensina a ter uma vida poderosa, de um testemunho perfeito. E como ela só teve na questão das finanças, aprenda isso. Você ganhou um carro. Poxa, ganhei um carro. Uau, eu vou pegar uma parte de um valor significativo para mim e eu vou entregar ao Senhor. Sei lá, você foi abençoado, primicie na vida do seu pai. Primicie na vida do seu professor. Primicie é uma semente. Às vezes você fala primícia, a gente fica meio que, trazendo para o contexto religioso. A primícia é uma semente. É uma semente. Pai, olha, eu vim aqui hoje passar o dia com você. É uma primícia. De repente você não tem dinheiro, você não tem nada. Mas, Pai, eu vim aqui passar o dia com você. Vai num lar de idosos, entregar o teu dia como uma primícia. Eu vim aqui ler a Bíblia para a senhora hoje. É uma primícia. Então, como é que nós vamos fazer de 2021? Nós vamos fazer de 2021, a partir do primeiro mês, uma primícia que vai estabelecer a consequência de todo esse ano. Você crê nisso? Nós estamos preparando um culto muito especial de final de ano e de virada de ano, que será um culto de ação de graças e de primícia. Eu quero que você já se encha com esta palavra. Mas nós precisamos entender o poder da primícia. Fala assim pro teu irmão: primícia é algo poderoso. Não, vocês não estão entendendo. A primícia é algo poderoso. Não é algo religioso, não é algo, eu aprendi um negócio lá, sabe? Não, primícia é um princípio poderoso, que muda a nossa vida, que muda a sua história, e que de fato te ajuda a construir um testemunho perfeito em todas as áreas da sua vida. Se a pastora se ateve hoje à questão financeira, talvez em seu coração, o Espírito Santo saiba da dificuldade da Igreja Nacional com finanças, tanto para bem quanto para mal. Quantos pastores hoje não têm dinheiro para botar uma boa guitarra aqui? Olha o que Deus nos deu, olha esse prédio. Quantos pastores hoje estão chorando, implorando para ter um data show? Nós temos 2, olha o que Deus faz, olha o que Deus fez. Quantas pessoas hoje estão chorando para poder, sei lá, faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido? Entenda. Primícia é um princípio poderoso. Amém? E nós vamos usar isso na nossa vida e no nosso ministério como uma ferramenta poderosa para que o mundo veja, que nós, a igreja do Senhor, refletimos ninguém mais, ninguém menos do que o Cristo, porque o resto é resto, o resto é falácia, o resto é blá blá blá. Porque se eu e você não expressarmos Cristo, de nada vale. Você pode fazer o que for. Eu até brinquei, acho que no culto da semana retrasada, você pode tocar pandeiro, você pode cuspir fogo. Meu irmão,
em nome de Deus. Mas se você não expressar Cristo, se você não revelar Cristo, quem está entendendo aqui? Vocês entenderam o que é primícias então? Hoje foi um culto didático, hoje foi uma sala de aula, foi um culto de mestre, né? Então eu quero que vocês recebam essa palavra como uma primícia para o ano que virá, amém? Nós vamos abrir 2021 primiciando o nosso tempo, o nosso coração, primiciando nossas finanças, primiciando aos nossos familiares. Nós vamos aprender mais sobre isso, mas eu quero que você vá para casa entendendo que ainda que você não entenda muito tudo, primícia é um princípio poderoso, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero... And when they get sounds